Eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série estamos falando sobre livros, livreiros, leitores. Hoje vamos falar ainda a respeito das fontes familiares de inspiração para nossas histórias. Como eu já contei para vocês, escrevi um livro que está inédito ainda, sobre as histórias que eu juntei do meu ramo materno e do meu ramo paterno. Do meu ramo materno, contei aquela história da atriz de Hollywood que pega a minha mãe num jipe no interior de Goiás e leva até a casa do vice-governador. Uma história muito esquisita, porque ninguém sabia disso. De repente minha mãe, agora depois de uma certa idade, ela não gosta que fala que ela tem 84 anos. Ela começou a se lembrar de todas essas coisas. Do lado paterno, uma história muito curiosa que tem a ver com essa grande região nossa aqui, sobre a primeira ponte sobre o Rio São Francisco. Faz tempo eu recebi um pacote de velhos documentos de meu pai. São coisas antigas, o mais antigo de 1813. São documentos curiosos, desde cópias feitas em cartório, até mesmo declarações de dívida, e até recados, pedidos, feitos de próprio punho. E eu sempre quis saber por que esses documentos estavam de posse do meu pai, por que foram parar na mão dele. Ele só dizia: isso é a documentação antiga da família. Tem um muito curioso em que uma pessoa declara-se devedor de uma certa quantia de Luiz, que era escravo de Francisco Vieira da Costa. Esse Francisco Vieira da Costa vem a ser o pai do meu bisavô. Ele casou-se com a viúva Tomásia Carolina de Jesus, que foi mulher do Manuel Garcia Pereira, irmão de José Garcia Pereira, conhecido como Capitão José Garcia, que é a figura central da história que nós vamos contar. Recebi já faz algum tempo esta obra do Djalma Garcia Campos, História e Genealogia de Iguatama. Iguatama é a cidade, o berço da minha família paterna. Eu ouvi aquela história sobre a construção dessa ponte que foi feita por um antepassado. Iguatama já se chamou Porto Real do São Francisco, e antes Porto Velho das Laranjeiras. Isso no tempo dos bandeirantes que chegaram por aqui, por essa região, e um deles ficou desgarrado, se desgarrou da bandeira e ficou ali à beira do Rio São Francisco, confluência com o Rio Bambuí. Por volta de 1721 até 25, quando foram descobertas as minas de ouro no Araguaia, foi construída então uma picada que vinha lá de Goiás, passava pelo Triângulo Mineiro, chegava à margem do São Francisco, fazia-se a travessia numa balsa de paus sobre 3 canoas, em que se puxava até a outra margem por um cabo feito de cipós. Evidentemente que essa travessia era perigosa, principalmente no período chuvoso, e havia muitos inconvenientes. Podia se perder toda uma carga de ouro ou de outros produtos que vinham lá de Paracatu, por exemplo, vinha muito couro,
ou perdia-se um escravo, o escravo custava muito caro, né? Perdiam-se vidas, e o governo perdia o tal do quinto, o quinto que ia para os quintos dos infernos, né? Foi construído aí, nesse local, um porto, por isso que se chama Porto Real, porque era aí que o capitão da guarda cobrava daqueles que chegavam do Goiás e de outras regiões do outro lado de Minas Gerais, porque o Rio São Francisco divide Minas Gerais ao meio, cobrava o imposto devido ao Império. Então o capitão José Garcia, juntamente com um grupo, forma uma empresa, e essa empresa é que vai construir essa ponte dentro do projeto feito pelo governo, e ganha ali o direito de cobrar por 30 anos o pedágio pela travessia. Uma das histórias deliciosas que era contada a respeito desses fatos era que o capitão José Garcia, pela construção da ponte, ele então recebe em sua casa, na fazenda da Tapada, um emissário de Pedro II, que vem trazer a ele o título de Barão do Porto Real. E assim, na cara dura, ele diz: não, muito obrigado, eu sou republicano, pode devolver, agradece lá, mas eu não quero não. A história de Porto Real, que veio a se tornar Iguatama, está ligada lá na sua raiz à sesmaria da Tapada. Era uma sesmaria muito grande, que corresponderia hoje a todo o município de Iguatama, mas quase todo o município de Pains. Uma coisa gigantesca. Ela ficava localizada entre os rios São Francisco, São Miguel e Ribeirão dos Patos. Por isso recebia o nome de Tapada, né, que é cercada. Essa concessão de sesmarias era feita pelo governo central, pelo governo da província, como forma de ocupação dos territórios. Um açoriano que chega em Minas Gerais no começo dos anos de 1700, João Garcia Pereira, ele faz uma requisição de uma sesmaria ali na região de Conselheiro Lafayette. O tempo passa e o neto dele, de nome José Garcia Pereira, é quem vai sair ali já do município de Formiga, vende as suas posses por ali e vai para o Porto Real e adquire a fazenda da Tapada, da viúva Bernardina Pamplona e seu filho Carlos, e ele terá então papel fundamental ali no desenvolvimento da cidade. Na verdade, nós temos uma memória muito curta de nossa família. Se perguntar para qualquer um, nome do pai, nome da mãe, aí ele lembra dos avós paternos e maternos. Quando chega nos bisavós, começa a se enrolar. E quando eu era menino ainda, eu e o meu primo Ricardo, que hoje mora lá em Divinópolis, a gente pegava a jardineira lá em Formiga. Naquele tempo menor viajava à vontade, né? E em tempo de férias a gente pegava a jardineira ali em Formiga, descíamos em Pains, depois vinha outra jardineira para o Capoeirão, onde descíamos e caminhávamos a pé até a fazenda do meu tio, a Nidal Vieira da Costa, que ficava na região da Farinha Podre. Quando nós passávamos em determinado local, quase chegando à sede, tinha lá uma escola, uma pequena escola rural,
Juvencio Vieira da Costa. E a gente brincava, lá, está chegando. Já era o nome do bisavô naquele prédio, né? naquela construção. Mas a gente, evidentemente, não fica raciocinando como cada pessoa foi parar em determinado local, né? E hoje, motivado aí por essas questões, a gente vai fuçando, mexendo e tal, puxando um fio daqui e dali, e vai descobrindo por que a família estava em determinado local. A farinha podre inteira foi uma só fazenda que pertencia ao Manuel Garcia Pereira, irmão do construtor da ponte. E essa região da farinha podre, essa grande região da farinha podre ali perto no município de Pains, toda ela fazia parte de uma fazenda primordial, aquela primeira, a Sesmaria da Tapada, que se transformou depois em Fazenda da Tapada. Os personagens desse livro a que me referi, que está inédito, foram todas inspiradas nessa experiência que eu tive desde a infância, naquelas fazendas. Minha tia Hortência, casada com o já falecido Anidal Vieira da Costa, né, meu tio, ela tem uma família ali na região de Inhumas, nas margens do São Francisco. Ocasionalmente, íamos visitar esses familiares, e me lembro, por exemplo, de nadar no Rio São Francisco, aquela água turva, né? De correr pelos pastos alagados, pelas enchentes, e a gente passava por ali com uma rede, porque os peixes ficavam presos naquelas pequenas lagoas, e a gente passava correndo porque tinha piranha. Então a gente esticava por ali as redes e ficava aguardando, era só aguardar que dali um pouquinho batia uma grumatã, como eles chamam lá naquela região, uma curimba, como se diz por aqui, e perseguido pelas piranhas, porque era o que tinha sobrado por ali dentro daquelas pequenas lagoas que iam secando. São recordações de infância que ficaram, e todas elas agora ganham esse sabor da história, que eu desconhecia. Então é muito bom, né, perceber como a minha geografia da infância é também inserida em uma grande história da região, grande história do estado, né? Nós não somos seres soltos no universo, afinal de contas, né? Fazemos parte de uma grande teia, né, de vidas e, enfim. Com base nesses personagens históricos relatados aqui nesse livro, Iguatama, História e Genealogia, e também pela tradição oral, que eu criei alguns personagens para esse meu livro de contos. O barão de muitas coisas, o sujeito poderoso que possuía uma enormidade, um ermo de terra. E como se vê, a gente pega elementos da história e transforma em outras histórias. Então, está curtindo o nosso canal? Deixa aí o seu joinha, inscreva-se, divulgue para os amigos. A gente se vê logo.